Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel Gianic, nutricionista do Comida Invisível, e hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente pode doar. Quais são os alimentos, de acordo com a legislação, que a gente pode ter aí a doação. De acordo com a Lei 14.016, que é uma legislação federal, hoje qualquer pessoa ou estabelecimento pode doar seus alimentos, seja ele industrializado ou já pronto para consumo. Então a gente vai entender um pouquinho de cada um desses alimentos que a gente pode doar. Vamos falar primeiro dos industrializados, que são aqueles que a gente compra no supermercado ou que o fornecedor entrega para a gente poder ter nossas preparações. Quais são esses alimentos? Arroz, feijão, açúcar, carnes. Todos esses tipos de alimento, eles vêm na embalagem primária do fornecedor e a gente pode doar. Então aqui a gente tem um exemplo de milho de canjica, tá? Então ela vem fechadinha, o milho tá aqui, a gente ainda não fez nenhuma preparação e esse milho de canjica tá próximo da validade, vai vencer em breve. E eu já sei que eu não vou utilizar esse milho até a data do vencimento. Então eu posso fazer a doação tranquilamente desse milho até a data de vencimento. Não preciso trocar de embalagem, não preciso abrir a embalagem. Desse mesmo jeito eu consigo fazer a doação desse produto. O segundo tipo de produto que a gente pode doar são os alimentos in natura. Então a gente tem as frutas, as verduras, os legumes. Muitos lugares acabam usando somente a cenoura e às vezes até a casca a gente acaba descascando ali com o descascador e acaba não aproveitando essa casca. A gente tem também a rama, né, que vem na cenoura, que a gente tem aqueles galinhos que vem aqui da cenoura e quando a gente vai descascar, muitas vezes a gente corta essas pontinhas aqui e descarta, joga fora. Tudo isso, gente, pode ser doado e pode ser reaproveitado para fazer vários tipos de preparações, tortas, soufflé, tá? Então a gente tem como utilizar esse alimento que muitas vezes para a gente vai para o lixo e para outras pessoas eles conseguem fazer várias preparações e muitas vezes até mais nutritivo que até a própria cenoura, porque muitas das vitaminas e dos minerais desse alimento está concentrado na casca e na rama. Outro tipo de alimento que todo mundo tem muita dúvida se pode ou não ser doado são aqueles alimentos já manipulados e prontos para consumo. Então, por exemplo, eu tenho um serviço de buffet no meu restaurante. Eu apresentei aquele buffet com arroz, com carne, com saladas e terminou o buffet, mas teve alguns itens que não foram consumidos. Como eu faço com esses itens? Eu posso doar? Pela legislação federal hoje é permitido a gente ter esse tipo de doação, desde que a gente tenha tido controles de tempo e temperatura desse alimento exposto para consumo, quanto tempo ele ficou ali no meu buffet e se ele ficou dentro dos padrões de qualidade de temperatura de acordo com as legislações de cada município, tá? E se eu tive, lógico, todas as boas práticas de manipulação enquanto eu produzia esse alimento. Então, se eu usei um alimento que estava dentro da validade, se eu utilizei um alimento que realmente as pessoas higienizaram as mãos antes de manipular, tá? Então, se eu usei utensílios limpos para manipular esse alimento, eu não tenho problema algum em doá-los. Eu posso sim doar sem perigo nenhum. Sempre que a gente fala um pouquinho sobre esses alimentos que a gente ainda vai manipular, a gente tem muita questão de cascas, talos, aparas de carne, aparas de pães. Tudo isso, muitas vezes, a gente acaba jogando no lixo e acaba não utilizando. Então, o nosso lixo vai aumentando cada vez mais e o descarte desse lixo cada vez mais fica mais caro para o nosso estabelecimento. A gente tem que ter uma empresa contratada para vir recolher esse lixo. E aí, quando essa empresa vem recolher esse lixo, ela cobra uma taxa para levar cada 100 litros de lixo. Um saco de 100 litros é X. No momento que eu posso estar doando, eu pego esse alimento, não descarto essa casca e eu consigo fazer uma doação. Eu vou estar ajudando quem precisa e não vou estar colocando aí um lixo no meio ambiente. Esse lixo orgânico que a gente chama, que são as cascas, os talos, eles acabam indo lá para o lixão. No lixão, eles vão virar gás, metano, vão virar uma combustão, vão pegar fogo
e vão começar a soltar gás carbônico no nosso ar. Esse gás carbônico, em excesso, é o que vai causar o efeito estufa. E aí a gente pode ter vários tipos de destruições que a gente vê aí. E muitas vezes a gente acha que essa destruição está tão distante da gente e não tá aqui do nosso lado. Várias coisas que são geradas aí de destruição no planeta Terra, no nosso meio ambiente, causada pelo lixo que a gente coloca fora. E que muitas vezes não é um lixo, é um alimento que pode ser reaproveitado e pode ser utilizado por várias pessoas que estão passando fome. Lembrando que a gente sempre pode reaproveitar o alimento que a gente fez. Às vezes a gente não quer consumir aquele mesmo alimento por diversas refeições, almoço, depois no jantar, depois no almoço do dia seguinte. Mas a gente tem como fazer outras preparações. Então, se eu fiz um arroz hoje fresquinho na hora do almoço, eu pus esse arroz na geladeira, controlei o tempo e temperatura, não deixei ele ali exposto por mais de 1 hora, eu posso reutilizar esse arroz sim, tá? Posso fazer o que para o jantar? Um bolinho de arroz, por exemplo. Então, tem várias dicas de preparações que a gente pode reutilizar aí o alimento e que vocês vão acabar utilizando o alimento todo e não tendo descarte para não ter um maior custo e também não poluir o meio ambiente. Então, antes de você jogar qualquer parte do seu alimento fora, pensa que é o seu dinheiro, é o seu bolso, você comprou aquele alimento, você pagou por ele. Então, use ele na totalidade e se você não tiver interesse ou não tiver como utilizar na totalidade, você realmente precisa utilizar só uma parte desse alimento, doe o resto para pessoas que estão precisando e que você vai fazer toda a diferença em doar esse alimento.